Mais um vídeo da carteira do canal. Hoje é o aporte de agosto e você vai saber como está a minha rentabilidade, o que aconteceu da última vez, do último mês para cá e aonde eu vou fazer o aporte desse mês. E eu vou mostrar tudo isso agora para você. Eu já vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem comigo o patrimônio e o retorno que eu tive desde o começo até hoje. E o portfólio está rendendo 9,51% contra o CDI que está rendendo 10,80%. Então é uma diferença pequena, mas tem uma diferença. Nós estamos abaixo do CDI, mas nós estamos conseguindo acompanhar muito bem o CDI. O motivo de nós estarmos abaixo é totalmente plausível. Eu estou montando uma carteira não para se beneficiar do que está rendendo hoje, mas do que vai render no futuro. Então eu tenho ações, eu tenho títulos públicos longos, eu estou montando um mix que vai me dar exposições ao que vai render bem no futuro. Por isso que a gente não está acima do CDI ainda, mas essa carteira normalmente ela vai render acima do CDI. Com toda a minha experiência e meu conhecimento, eu tenho certeza que daqui um ano e meio, essa carteira vai estar rendendo acima do CDI. E depois que ela passar o CDI, ela provavelmente não volta para baixo do CDI mais. Mas no começo, quando você monta qualquer estratégia, isso pode acontecer, você pode ficar o começo aí abaixo do CDI, porque é normal, é muito plausível que isso aconteça, porque nem sempre o que está rendendo bem hoje vai continuar rendendo bem no futuro. E você precisa pegar o que vai render bem para o futuro. E normalmente esses ativos não estão rendendo bem hoje, que é muito bem o que estamos vivendo hoje. Tudo que está atrelado ao CDI está rendendo maravilhosamente bem, mas as ações e os IPCA mais longos, eles não estão rendendo tão bem assim, porque eles apanham um pouquinho com o CDI alto. Mas depois, daqui a um tempo, quando esse CDI começar a baixar consistentemente, a gente vai ver a carteira deslanchar. Eu estou olhando aqui os ativos e o ativo que mais me está dando prejuízo é o Bitcoin. Ele está com uma queda de 20% na minha carteira. Só que o ativo que mais está me dando lucro é o ETF SMH ou o Chip 11 aqui no Brasil. E ele está me dando um lucro de 55%. Então ele supera a queda do Bitcoin e ainda sobra uns porcentagenzinhas. O peso que eu tenho para os dois é bem parecido. O Bitcoin está um pouquinho mais, 1% a mais na verdade, do que o do SMH. E tem um outro ativo que está bem negativo aqui na minha carteira, que é menos 15%. O Bitcoin está menos 20%. Esse outro é o ETF de energia nuclear, o NUCL11 aqui no Brasil. Ele está caindo 15%. Esse está me surpreendendo. Eu achei que ele não iria cair tanto assim, que ele iria andar de lado por um tempo para depois começar a subir, mas ele está com uma queda de 15%. Ainda não aportei nele, nem vou aportar nele nesse mês, mas dá para pensar com carinho para fazer um aporte nele no mês que vem, quem sabe. E o meu objetivo com essa carteira é mostrar que todo mundo consegue construir uma carteira de investimento que ganha do CDI. Provavelmente você não está ganhando do CDI, mas dá para construir uma carteira de investimento com ETFs, com ações brasileiras, ações internacionais, Bitcoin, até renda fixa e que supere o CDI. Basta você seguir a estratégia, saber escolher os ativos, os principais ativos, né? E seguir a estratégia por longo prazo que você consegue sim superar o CDI. E eu quero provar que isso é possível aqui no canal. Mas eu não vou ficar falando quais ativos eu tenho em carteira, porque eu não quero que você copie a minha estratégia. Eu quero que você crie a sua própria estratégia, porque aí sim você vai conseguir seguir a sua estratégia por longo prazo. Se você copiar a minha estratégia e eu parar de fazer essa carteira, você vai ficar perdido, não vai saber o que fazer e vai ter prejuízo com ela, mesmo eu tendo rentabilidade. Então a minha ideia não é que você copie, é que você aprenda, se inspire e faça uma com a sua própria estratégia. E do último mês para cá, os juros aqui no Brasil continuam altos, os juros longos no Brasil ainda estão com uma oportunidade boa de investimento. Até por isso foi um dos ativos que eu coloquei agora na carteira esse mês. Eu não tinha colocado ele antes, eu não queria colocar esse ativo antes, mas eu mudei de ideia esse mês e coloquei ele. Vamos ver se eu vou... O que eu vou achar daqui para frente sobre isso. Eu já falo qual que é. O Bitcoin deu uma leve valorizada na semana passada. Subiu aí mais ou menos uns 20%. A minha carteira ainda está negativa, como vocês viram. Então essa alta não conseguiu deixar minha carteira, o meu Bitcoin positivo. Mas eu acredito nele para o longo prazo. E as ações brasileiras na semana passada tiveram uma pausa na queda, porque elas vieram caindo 11 pregões consecutivos. Mas na quarta-feira parou de cair. Quinta e sexta deu uma leve alta. E eu vou fazer um pouquinho de aporte nas ações brasileiras hoje. Infelizmente eu devia ter feito na semana passada, quando ainda estava um pouquinho mais barato. Mas eu quero até mostrar que não importa muito o preço que você está pagando ou tentar acertar a mínima. O que importa é ser consistente e seguir estratégia.
E por isso que eu vou fazendo conforme eu realmente for fazendo os aportes e vocês vão vendo tudo aqui no canal. E o aporte desse mês, como eu falei, metade vai ser feito nas ações brasileiras, nos ETFs de ações brasileiras que eu tenho em carteira, e a outra metade eu vou fazer no IPCA mais longo, no mais longo que eu tenho na carteira. Então eu vou usar o aporte desse mês para essas duas finalidades: ações brasileiras e IPCA mais longo. Se você está gostando do vídeo, deixa o like e não se esqueça disso. E eu aportei nessas duas classes porque os juros longos estão altos e é uma oportunidade boa para ganhar com marcação a mercado, por isso o IPCA mais longo. E as ações brasileiras, eu acho que elas têm grande potencial de valorização. Não sabemos se estão na mínima hoje, se vai subir ou não, mas eu acho que o preço que elas estão hoje é um preço bom e eu estou fazendo aportes de pouquinho em pouquinho. Então eu fiz mais um pouquinho de aporte esse mês nas ações brasileiras, nos ETFs de ações brasileiras que eu tenho em carteira, porque eu acredito que por longo prazo eles vão render muito bem. E como eu falei, meu intuito com essa carteira é mostrar que todo mundo consegue bater o CDI se seguir uma estratégia. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Conta pra mim o que mais você quer me ouvir falando nesse quadro aqui da carteira do canal. Se você está gostando, deixa o like, se inscreva no canal também que me ajuda bastante. E obrigado por assistir, meu amigo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!